Ele era o tipo de homem que todos conheciam, ainda que nunca tivessem falado com ele. Seu nome estava nos jornais, nas revistas de negócios, em colunas sociais. Um milionário que construíra um império a partir da sua frieza calculista e de sua visão quase implacável para os negócios. Dono de empresas, terrenos e investimentos diversificados, ele se via como alguém acima do resto. Sua vida era cercada de luxo. Mansões espalhadas pelo mundo, carros raros na garagem, viagens em jatos particulares e festas que reuniam o que havia de mais exclusivo na sociedade. Mas por trás desse verniz de poder e prestígio, havia um homem que se alimentava de algo ainda mais corrosivo: o desprezo. Desprezo por todos que ele considerava menores do que ele. Desprezo por quem não tivesse dinheiro, status ou títulos. Em seu coração, acreditava que apenas quem acumulava cifras astronômicas tinha valor. O resto eram peças descartáveis, sombras, gente comum destinada a servi-lo. Sua esposa, embora se beneficiasse de todo o luxo, já não escondia a exaustão de conviver com a arrogância dele. Mas quem mais sofria com esse comportamento era sua filha. A menina tinha algo que o dinheiro não podia comprar: sensibilidade. Desde pequena, mostrava sinais de dificuldades no aprendizado e precisava de atenção especial na escola. Era inteligente, criativa, mas lidava com bloqueios emocionais que a tornavam frágil. O milionário não aceitava isso. Para ele, a filha tinha que ser perfeita, como uma extensão do seu próprio império. Minha herdeira não pode ser vista como fraca, dizia em voz alta, como se fosse uma ordem que pudesse alterar a realidade. Ele pagava as melhores escolas particulares, contratava os professores mais renomados, enchia a criança de recursos materiais. Mas por mais que tentasse forçar, a menina não se adaptava a esse mundo frio. Foi nesse contexto que entrou em cena a professora humilde. Uma mulher simples, de roupas discretas, olhar sereno e voz firme. Não tinha títulos impressionantes, não vinha de universidades estrangeiras, não carregava sobrenomes importantes. Era apenas uma educadora dedicada, com experiência em lidar com crianças que precisavam de mais paciência e carinho do que de pressão e rigidez. Logo no primeiro encontro, o milionário deixou claro o que pensava dela. Era uma reunião de pais e mestres na escola, com outros responsáveis presentes. Ele chegou atrasado, vestindo um terno impecável, acompanhado de assessores, como se estivesse em uma assembleia de acionistas. Quando a professora tentou explicar a situação da menina, falando sobre sua dificuldade de concentração e a necessidade de um acompanhamento mais próximo, ele riu alto, de maneira escandalosa. Está me dizendo que minha filha, que tem à disposição tudo que o dinheiro pode comprar, precisa de uma professora comum como você para aprender? Perguntou em tom de deboche. A sala ficou em silêncio. Outros pais olharam, constrangidos. A professora manteve a calma, mesmo com o rosto corando. Não se trata do que o dinheiro pode comprar, respondeu com suavidade. Sua filha precisa de tempo, paciência e compreensão. O milionário riu de novo, agora mais alto. Paciência? Compreensão? Isso é papo de gente que não sabe vencer na vida. O mundo não tem paciência com os fracos. A filha, sentada ao lado da mãe, baixou a cabeça, envergonhada. Ela já sentia na pele o peso das expectativas do pai. Sabia que cada palavra dele era uma sentença contra seu próprio jeito de ser. Mas a professora, mesmo diante do desprezo, não recuou. Olhou para a menina com ternura e disse: "Você é capaz, e eu acredito em você." Essa frase simples ficou gravada no coração da criança. Pela primeira vez, alguém olhava para ela não como uma herdeira, não como uma obrigação, mas como uma pessoa. O milionário, porém, não percebeu nada disso. Estava ocupado demais alimentando seu próprio ego. Ao sair da reunião, comentou com a esposa: "Essa mulher é insignificante. Se não fosse pela filha, eu mandava tirá-la daqui agora mesmo."
Mas o destino tem suas próprias formas de colocar os orgulhosos diante da verdade. E aquele desprezo, aquela zombaria lançada diante de todos, voltaria para ele como uma lição que dinheiro nenhum poderia evitar. Porque a mesma professora que ele humilhou em público, em breve se revelaria essencial. Mais do que essencial, vital. E você, que ouve essa história agora, precisa prestar atenção nesse detalhe. Quantas vezes não zombamos de quem parece pequeno, sem imaginar que é exatamente dessa pessoa que dependeremos um dia? O milionário não sabia, mas estava prestes a descobrir que sua filha, sua herdeira, sua razão de viver, não poderia seguir em frente sem aquela mulher humilde que ele desprezava. A rotina escolar da menina se tornava, a cada dia, um reflexo da tensão que dominava sua vida em casa. Enquanto outras crianças riam nos intervalos, corriam pelo pátio e trocavam histórias simples, ela caminhava com passos contidos, os olhos sempre baixos, como se carregasse um peso invisível. Era como se a expectativa do pai estivesse presente em cada movimento, em cada palavra que dizia. Para ela, aprender já não era mais apenas uma questão de curiosidade infantil, mas um campo de batalha onde a vitória significava agradar o pai e a derrota trazia consigo vergonha e medo. O milionário, obcecado pela ideia de que sua filha precisava ser perfeita, transformou a vida escolar dela em uma vitrine. Queria que fosse a melhor aluna, a mais destacada, a que recebesse prêmios e menções. Contratava professores particulares para matérias extras, obrigava a menina a aulas de idiomas, música, esportes de elite. Mas quanto mais ele exigia, mais ela se fechava. A cada pressão, o bloqueio crescia. Na sala de aula, a professora humilde observava esse contraste com o coração apertado. Via que a menina não era incapaz, mas estava sufocada. Suas mãos tremiam ao escrever, seus olhos se enchiam de lágrimas sempre que era chamada ao quadro. E quando cometia erros simples, levava a culpa como se fosse uma sentença de fracasso. Durante as reuniões pedagógicas, a professora tentava explicar isso à mãe, que ouvia com atenção, mas sempre recuava diante do olhar duro do marido. Ele não vai aceitar isso, dizia baixinho. Era como se até ela tivesse perdido a força de defender a própria filha diante da arrogância do marido. Enquanto isso, o milionário continuava zombando. Sempre que recebia os relatórios escolares, fazia comentários mordazes. Como pode uma menina que tem tudo à disposição ficar atrás dos outros? Ou, essa professora não sabe ensinar, deve ser por isso que minha filha não avança. Nunca lhe passava pela cabeça que o problema não estava no método, nem nos recursos, mas no peso de sua própria arrogância. Os dias na escola eram um desafio constante para a criança. Mas aos poucos, ela começava a encontrar na professora um refúgio. A mulher simples a tratava com paciência, corrigia seus erros sem humilhar, explicava cada detalhe quantas vezes fossem necessárias, sem pressa, sem pressão. Quando percebia que a menina estava à beira das lágrimas, mudava a abordagem, contava pequenas histórias, usava exemplos do cotidiano, criava jogos que tornavam o aprendizado mais leve. Era essa diferença que fazia a menina se sentir segura. E, embora nunca dissesse em voz alta por medo do pai, ela sabia que precisava daquela professora. Era como se fosse a única que conseguia enxergá-la de verdade. Enquanto isso, o milionário seguia com seu teatro de poder. Nas festas sociais, falava sobre a filha como se fosse um troféu. Dizia que estudava nas melhores escolas, que tinha acesso a tudo de mais caro, mas nunca mencionava as lágrimas, as crises, as noites em claro. Para ele, o importante era a aparência. O que se passava dentro da filha não lhe interessava. A professora, por sua vez, mantinha-se firme. Mesmo depois das humilhações, mesmo ouvindo os comentários depreciativos, ela não desistia. Sabia que o papel dela era maior do que um simples emprego.
Sabia que, de alguma forma, aquela criança dependia dela para continuar acreditando que podia aprender, que podia crescer, que podia ser amada por quem era e não pelo que o pai exigia. E você, que acompanha essa história, precisa entender. O choque entre essas duas realidades estava se tornando inevitável. De um lado, um homem que acreditava que o mundo podia ser comprado, que zombava de quem não tinha o que ele tinha. Do outro, uma professora, humilde, que carregava nas mãos não o poder do dinheiro, mas o poder de acreditar em uma criança. Era apenas uma questão de tempo até que essas forças se encontrassem de forma definitiva. E quando isso acontecesse, o milionário descobriria que seu desprezo não apenas feria, mas colocava em risco o que ele mais dizia amar: a própria filha. Os dias na escola seguiam seu curso, mas para aquela menina, cada manhã trazia consigo um misto de ansiedade e esperança. Ansiedade porque sabia que o pai cobraria resultados impossíveis de alcançar. Esperança porque, ao atravessar os portões da escola, encontrava alguém que a enxergava além das notas e dos relatórios: a professora humilde. A conexão entre as duas começou de maneira quase imperceptível. Em uma das muitas vezes em que a menina errou um exercício simples de matemática e seus colegas riram, ela abaixou a cabeça e ficou imóvel, como se quisesse desaparecer. A professora, em vez de repreender os outros ou exigir que a menina tentasse, de novo sob pressão, simplesmente se ajoelhou ao lado dela e sussurrou: "Não se preocupe. Todos erram. Eu também erro, e é assim que a gente aprende." Aquelas palavras tão simples entraram no coração da criança como bálsamo. Pela primeira vez, alguém dizia que o erro não era uma sentença, mas parte do caminho. Com o tempo, esse tipo de gesto se repetiu. Quando a menina se esquecia de um texto, a professora a incentivava a contar a história do jeito que lembrava. Quando chorava por não conseguir acompanhar os outros, a professora a abraçava discretamente e dizia que ela não estava sozinha. Quando parecia desistir, a professora lhe mostrava que pequenas vitórias também eram importantes. Esse cuidado começou a criar algo que ninguém notava de fora: uma dependência emocional saudável. A menina buscava nos olhos da professora a aprovação que nunca encontrava no pai. Cada vez que ouvia um elogio simples: "Você conseguiu, está indo bem, estou orgulhosa de você", sentia como se pudesse respirar de novo. Enquanto isso, o milionário continuava cego para essa relação. Achava que a filha estava finalmente melhorando por causa dos professores particulares caríssimos, ou porque ele havia comprado os melhores materiais didáticos. Nunca passou por sua mente que a mudança vinha da paciência e do carinho de alguém que ele desprezava. Na sala de aula havia momentos quase mágicos. Durante uma atividade de leitura, quando a menina travava diante das palavras, a professora começava a ler junto, no mesmo ritmo, até que a menina confiante retomava sozinha. Em outro dia, num exercício de artes, a criança desenhou uma figura colorida e escreveu embaixo: "Minha amiga." Quando a professora perguntou quem era, a menina respondeu baixinho, com um sorriso tímido: "Você." Esses detalhes, invisíveis para o pai, revelavam a profundidade do vínculo. A professora já não era apenas uma educadora. Era uma espécie de pilar emocional, a âncora que mantinha a menina de pé em meio às tempestades de pressão e expectativa. Os colegas também começaram a perceber. Antes, muitos riam da menina por suas dificuldades. Agora, viam que ela tinha coragem de tentar, que não desistia tão fácil, e isso os inspirava. Era como se a força da professora se espalhasse pela turma, criando um ambiente mais humano, mais empático. Mas apesar de todo esse progresso, o medo ainda rondava a criança. Sempre que ouvia a voz do pai nos corredores da escola, o corpo dela se encolhia. Ela sabia que qualquer sinal de fraqueza seria usado contra ela. Era como se vivesse duas vidas:
A da escola, onde tinha apoio e carinho, e a de casa, onde carregava o peso do orgulho paterno. A professora sabia disso, não dizia nada, mas sentia no olhar da menina o pedido silencioso de ajuda. E mesmo sem poder protegê-la de tudo, prometia a si mesma que faria o possível para estar ao lado dela. E você, que acompanha essa história agora, precisa refletir. Quantas vezes não ignoramos os vínculos silenciosos que realmente sustentam uma vida? Quantas vezes o amor mais genuíno vem de onde menos esperamos? O milionário, em sua arrogância, acreditava que controlava tudo. Mas a verdade é que, sem saber, sua filha já havia encontrado em outra pessoa o suporte de que precisava. E quando esse segredo viesse à tona, ele teria que encarar algo que jamais quis admitir. Não era ele quem mantinha a filha de pé, mas aquela professora humilde que ele havia zombado em público. Era uma manhã que começou como tantas outras, mas carregava no ar uma tensão estranha. O milionário havia exigido que a filha participasse de uma apresentação escolar. Algo simples para as outras crianças, mas que para ela significava um peso insuportável. Seria uma leitura em voz alta, diante dos colegas e de alguns pais convidados. Para o homem, aquilo seria a oportunidade perfeita de mostrar que sua filha, apesar das dificuldades, era capaz de brilhar. Afinal, ele acreditava que sua herdeira não podia envergonhá-lo diante da sociedade. A menina chegou cedo, de mãos suadas, os olhos marejados. Tentava se concentrar nas folhas amassadas que segurava, mas as palavras dançavam diante de sua visão. O coração batia rápido, as pernas tremiam. A professora percebeu imediatamente. Aproximou-se, ajoelhou-se diante dela e disse com voz baixa: "Respire fundo. Você não precisa ter medo. Eu estou aqui." Essas palavras aliviaram por alguns instantes, mas não eram suficientes para calar o terror que a dominava. Quando chegou sua vez, caminhou até o púlpito improvisado no auditório da escola. O silêncio da plateia parecia gritar dentro dela. Abriu a boca para ler, mas nenhuma palavra saiu. O papel em suas mãos escorregou, caiu no chão, e de repente tudo escureceu. A menina desmaiou. O choque foi imediato. Crianças gritaram, pais se levantaram, professores correram. O milionário, sentado na primeira fila, empalideceu como nunca antes. Correu até a filha, desesperado, mas sem saber o que fazer. Médicos presentes entre os convidados tentaram socorrê-la, medindo o pulso, verificando a respiração. A mãe chorava em pânico, mas a menina, mesmo recobrando lentamente a consciência, permanecia em estado de pavor. Seus olhos corriam pelo ambiente procurando algo, alguém, até que se fixaram na professora. Foi apenas quando a mulher humilde segurou sua mão e começou a sussurrar palavras de calma que a respiração da criança começou a estabilizar. "Eu estou aqui. Você está segura", repetia ela em tom baixo, quase como uma oração. Enquanto os médicos discutiam entre si, recomendando exames e falando de diagnósticos, a menina, agarrada à mão da professora, finalmente conseguiu respirar com regularidade. As lágrimas escorriam pelo rosto delicado, mas já não eram de puro desespero. Havia no olhar uma fagulha de confiança. O milionário observava a cena em silêncio, incapaz de acreditar. Todos os especialistas ao seu redor, todos os recursos à disposição. E era a presença daquela mulher que realmente fazia diferença. Tentou disfarçar, endireitando os ombros, mas no fundo sabia. Algo fora de seu controle estava acontecendo. Nos dias que se seguiram, o episódio se tornou tema de conversas dentro e fora da escola. Pais comentavam em voz baixa: "Você viu como ela só se acalmou com a professora? A menina não solta a mão dela por nada." Alguns até questionaram se a criança sofria de uma condição mais delicada, algo que nem médicos conseguiam resolver, mas que a professora de alguma forma compreendia. Em casa, o milionário não falava sobre o assunto. Preferia fingir que não havia acontecido, mas no íntimo estava atormentado.
Não conseguia apagar da memória a cena da filha inconsciente, voltando a si apenas ao sentir a presença da professora humilde. O orgulho o impedia de admitir, mas a verdade estava diante dele. A filha dependia daquela mulher. A professora, por sua vez, manteve-se firme e serena. Não se gabou, não buscou reconhecimento. Continuou a ensinar, a cuidar, a apoiar a menina com a mesma paciência de sempre. Mas agora, mais do que nunca, tinha a certeza de que sua missão era maior do que apenas ensinar conteúdo. Era manter viva a esperança daquela criança. E você, que escuta essa história, precisa refletir. Quantas vezes desprezamos quem realmente importa, só porque não se encaixa no padrão de poder e riqueza? Quantas vezes zombamos dos humildes sem perceber que deles pode vir a salvação? O milionário não sabia, mas o episódio do desmaio era apenas o início. Uma primeira rachadura em seu orgulho, um prenúncio de que logo seria forçado a encarar a verdade que evitava. Sua filha não sobreviveria sem aquela professora. As semanas seguintes ao desmaio foram carregadas de silêncio e tensão. O milionário, ainda que tentasse manter a pose diante da sociedade, não conseguia afastar da mente a cena que presenciara. Sua filha recuperando a consciência apenas ao ouvir a voz da professora humilde. Esse detalhe o perseguia como uma sombra. Em reuniões de negócios, quando tentava se concentrar em números e contratos, a lembrança irrompia, desestabilizando seu raciocínio. À noite, mesmo cercado de luxo, seu sono era leve e atormentado. Enquanto isso, a filha continuava frequentando a escola. O episódio havia deixado marcas em sua fragilidade, mas também reforçara o vínculo com a professora. A cada dia, tornava-se mais evidente que o progresso da menina estava diretamente ligado à presença dela. Quando a professora se aproximava, a criança sorria. Quando estava distante, se retraía. Era uma dependência que ia além da aprendizagem. Era emocional, vital. A mãe da menina, sensível a isso, começou a notar os detalhes que antes não percebia. Observava como a filha relaxava quando a professora falava com ela, como se sua voz fosse um remédio invisível. Certo dia, ao buscá-la na escola, a pequena se recusou a sair sem antes se despedir da professora. Abraçou-a com força e sussurrou algo ao ouvido que a mãe não conseguiu ouvir, mas viu claramente a serenidade no rosto da filha naquele instante. Em casa, a situação explodiu. Durante o jantar, a menina, em voz baixa, finalmente disse o que guardava havia muito tempo. "Papai, eu preciso da minha professora." O milionário ergueu os olhos do prato, surpreso. "Precisa?" repetiu com ironia. "Você não precisa de ninguém além da sua família." Mas a menina insistiu, com lágrimas nos olhos. "Eu só consigo aprender com ela. Eu só consigo respirar quando ela está perto. Se ela não estiver comigo, eu não consigo, papai. Eu não consigo viver sem ela." A sala inteira mergulhou em silêncio. A mãe, emocionada, segurou a mão da filha. O milionário, por sua vez, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Pela primeira vez, ouviu da boca da própria herdeira aquilo que mais temia: que todo o seu poder, toda a sua fortuna, todos os recursos que comprava eram inúteis diante de uma única pessoa humilde que ele desprezara. A reação dele foi uma mistura de raiva e impotência. Levantou-se da mesa, andando de um lado para o outro, murmurando que isso era um absurdo, que era manipulação emocional, que estavam transformando sua filha em dependente de uma mulher qualquer. Mas no fundo, sabia que não era manipulação. A verdade estava clara. Dias depois, a escola organizou outra reunião. Dessa vez, os olhares estavam voltados para ele. A professora, humilde como sempre, falou com serenidade. "Sua filha não precisa apenas de conteúdo acadêmico. Ela precisa de confiança, de apoio emocional. Precisa saber que tem alguém que acredita nela, mesmo quando erra. E é isso que eu tento oferecer todos os dias."
O milionário abriu a boca para zombar, mas não conseguiu, porque, naquele momento, sua filha segurava a mão da professora com força, como se o simples contato fosse seu porto seguro. Os olhos da menina imploravam que ele não dissesse nada que pudesse afastá-la dela. Foi nesse instante que ele compreendeu. O orgulho que carregara por toda a vida não tinha valor algum diante daquela cena. A filha, sua herdeira, a razão de seu legado, dependia não da fortuna, mas da simplicidade de uma mulher que ele havia humilhado em público. E você, que ouve essa história agora, precisa imaginar a dor desse momento. O homem mais poderoso, que acreditava controlar tudo, percebeu que zombara da única pessoa capaz de manter sua filha viva e em paz. Sua arrogância havia se transformado em veneno contra si mesmo. A revelação estava feita. Não havia mais como negar. A filha não precisava dos médicos caríssimos, nem dos especialistas importados. Ela precisava da professora humilde, e diante dessa verdade, o milionário teve que encarar o que nunca quis. Seu dinheiro não valia nada se sua filha não tivesse o apoio de quem realmente a entendia. O impacto da confissão da filha foi como uma pedra lançada em um lago tranquilo. As ondas se espalharam em todas as direções, tocando cada canto da vida do milionário. Dentro da mansão, nada mais parecia igual. Os empregados que antes obedeciam em silêncio, agora trocavam olhares sempre que viam a professora chegar. Havia um respeito silencioso, quase reverência. Era como se todos entendessem, ainda que sem palavras, que aquela mulher simples carregava em si algo que nenhum dinheiro poderia comprar. A mãe, por sua vez, deixou de lado qualquer reserva que ainda tinha. Se antes recuava diante do temperamento do marido, agora encontrava força na verdade que a filha havia exposto. Ela própria começou a defender a presença da professora. Insistia para que fosse incluída em mais momentos da rotina escolar e até familiar. O milionário, acuado, tentou resistir. Mas cada vez que a filha tinha uma crise de ansiedade, só a professora conseguia acalmá-la. Era impossível negar. A sociedade, como sempre, não demorou a reagir. O episódio do desmaio já havia se espalhado, mas agora as versões ganharam corpo. Jornais e revistas começaram a publicar matérias insinuando que a fortuna do milionário pouco valia diante da fragilidade da filha. Manchetes surgiam com ironias. Ele comprou o mundo, mas a paz da filha custava apenas o coração de uma professora. Programas de televisão debatiam o caso, e nas redes sociais a história viralizou. Alguns criticavam o milionário por sua arrogância. Outros exaltavam a professora como exemplo de dedicação. E havia aqueles que transformavam a narrativa em símbolo. Um lembrete de que a educação verdadeira não está nos títulos nem no dinheiro, mas na humanidade. Para o milionário, cada manchete era uma ferida aberta. Ele, que sempre controlara sua imagem com mão de ferro, agora se via ridicularizado em público. Sócios o questionavam, rivais riam pelas costas, e até aliados antigos se afastavam discretamente. A reputação construída em décadas de poder se desfazia diante da verdade de uma sala de aula. Mas o que mais o feria não eram as piadas da imprensa, nem os cochichos da sociedade. O que realmente o dilacerava era o olhar da filha. Um olhar que dizia sem palavras: "Eu preciso dela, não de você." Esse olhar o perseguia em cada refeição silenciosa, em cada noite mal dormida. Ele percebia com dor que não havia espaço para seu orgulho no coração da filha. E foi esse choque que começou, lentamente, a quebrar sua casca. No início, resistia. Tentava controlar, impor ordens, forçar a filha a depender de outros especialistas, mas todas as tentativas falhavam. Só a professora conseguia manter a menina em equilíbrio. Com o tempo, ele foi obrigado a aceitar sua presença, ainda que de má vontade, e algo curioso começou a acontecer.
Ao observar a professora mais de perto, o milionário passou a notar o que nunca havia enxergado antes. Percebeu como ela tratava não apenas sua filha, mas todas as crianças, com o mesmo respeito e dedicação. Reparou na paciência com que repetia explicações, na firmeza com que corrigia erros sem humilhar, no jeito como incentivava os tímidos a se expressarem. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo que não sabia nomear: admiração. Era uma admiração incômoda, porque feria seu orgulho, mas estava lá, crescendo a cada dia. Enquanto isso, a filha florescia. Sua confiança aumentava, suas crises diminuíam e até suas notas melhoravam. Tudo isso não porque tivesse os melhores recursos, mas porque tinha alguém que acreditava nela. Era a prova viva de que o amor e a paciência transformam mais do que qualquer fortuna. E você, que escuta essa história agora, precisa refletir. Quantas vezes insistimos em medir valor pelas riquezas, quando a verdadeira riqueza está em quem se dedica de coração? O milionário começou a mudar. Primeiro em silêncio, depois em pequenos gestos. Passou a tratar a professora com mais respeito, ainda que timidamente. Deixou de zombar, de ironizar. Começou até a ouvir o que ela dizia. Era um processo lento, doloroso, mas inevitável. E assim a verdade foi se espalhando, não apenas na casa ou na sociedade, mas dentro dele mesmo. O homem que zombara da humildade agora aprendia, dia após dia, que sua filha só estava viva, e bem porque essa humildade existia. O tempo passou, e o que antes era motivo de vergonha transformou-se em lição. A filha do milionário, antes frágil e sufocada pelas expectativas, agora florescia sob o cuidado da professora humilde. Seus sorrisos eram mais frequentes, sua voz mais firme, e até nos pequenos gestos havia uma segurança que antes parecia impossível. Tudo isso não porque tivesse acesso ao luxo, mas porque tinha alguém que acreditava nela, alguém que a fazia sentir-se vista. O milionário, por sua vez, já não era o mesmo. A arrogância ainda habitava em alguns cantos de sua alma, mas estava cada vez mais enfraquecida. Ele, que antes zombava, agora se calava, observava, e ao observar, aprendia. Viu que a força da professora não estava em títulos ou em dinheiro, mas na paciência, na dedicação e no amor silencioso que ela oferecia. Percebeu que sua filha dependia dessa presença, não como fraqueza, mas como âncora que a mantinha de pé. As manchetes que antes o ridicularizavam já não lhe causavam tanto ódio. Ao contrário, tornaram-se lembretes de que havia limites para o poder humano. E pela primeira vez, ele reconheceu esses limites. Admitiu para si mesmo que sua fortuna não podia comprar tudo. Não podia comprar paz. Não podia comprar amor. Não podia comprar a serenidade da filha. Certo dia, durante uma reunião escolar, o milionário fez algo que ninguém esperava. Em vez de zombar, em vez de ironizar, levantou-se diante de todos e disse: "Eu estava errado. Eu humilhei quem não merecia. Zombei de quem, na verdade, salvou a vida da minha filha." O silêncio foi profundo. A professora, surpresa, baixou os olhos, como se não soubesse receber aquele reconhecimento. Mas a filha sorriu. Era o sorriso de quem finalmente via o pai abrir mão do orgulho para reconhecer a verdade. Esse momento se espalhou como fogo. A notícia correu pelos corredores, chegou aos jornais, ganhou destaque nas redes sociais. Mas, dessa vez, não como motivo de piada, e sim como símbolo. O símbolo de que até os mais poderosos podem aprender com os mais humildes. Dentro da mansão, a transformação também era clara. A professora passou a ser tratada com respeito não apenas pela família, mas por todos os empregados. Já não era invisível, já não era alvo de desprezo, era reconhecida como peça essencial da vida da criança. O milionário, ainda que nunca deixasse de ser homem de negócios, aprendeu a valorizar coisas que antes ignorava. Começou a passar mais tempo com a filha, mas dessa vez não para exigir ou cobrar,
apenas para estar presente. Descobriu que o silêncio de um abraço valia mais que qualquer contrato assinado. E você, que escuta essa história agora, precisa levar essa reflexão para a sua vida. Quantas vezes zombamos de quem julgamos pequeno? Quantas vezes acreditamos que poder e dinheiro são suficientes, quando na verdade são os gestos simples que sustentam o que mais importa? O milionário descobriu tarde, mas ainda em tempo, que sua filha não dependia da fortuna dele para viver. Dependia da humanidade de uma professora humilde. E essa verdade o libertou, ainda que custasse seu orgulho. Porque no fim, é isso que a vida sempre nos lembra. A arrogância pode até zombar, mas o amor vence. Sempre. E agora eu quero saber de você. Já viveu um momento em que percebeu que a resposta estava no simples e não no grandioso? Escreva nos comentários. Eu acredito no poder da humildade. Deixe o like para que essa história chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que o tempo tentou apagar. Porque no fim, você já sabe, nada fica esquecido.